paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de volta com mais um vídeo Verdade que Liberta. E agora eu quero trazer um outro tema esclarecedor, ou mais um tema sugestivo, e quero com isso esclarecer a respeito do mesmo. Eu quero hoje trazer um tema interrogativo. Cristão verdadeiro adoece? Cristão verdadeiro fica enfermo? Será se quando um cristão verdadeiro ou quando um cristão adoece é porque ele está em pecado? É porque um demônio entrou nele? O que é que a Bíblia diz a respeito disso? É um tema interrogativo. Cristão verdadeiro adoece? Mas eu quero citar umas palavras de Jesus que ele disse pelo menos por 2 vezes na Bíblia. Examinai. Algumas traduções dizem examinai-as, mas Jesus disse examinai as Escrituras. Isso, vá à Bíblia examinando. Se você ler só por cima, você vai sempre se confundir e vai ensinar inverdades. Cristão verdadeiro adoece é o nosso tema de hoje. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que existem promessas nas Escrituras para o povo de Deus. Existem promessas de cura divina e de saúde. Seria melhor dizer assim: existe uma promessa na Bíblia, apoiada por vários textos, para o verdadeiro servo de Deus ter saúde e ser curado. Um dos principais usados é o de Êxodo capítulo 15, versículo 26, que diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Que promessa gloriosa! Eu sou Jeová Nissi, o Senhor que te sara. Quer dizer, Deus está prometendo curar, Deus está prometendo agir no seu povo, curando suas enfermidades, curando e trazendo saúde para o seu povo. Um outro texto muito conhecido e que eu sempre tomo posse dele é Isaías 53, verso a partir do 4, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí continua dizendo no verso 5: mas ele foi transpassado ou traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer, este livro, esta Bíblia, ela nos mostra que a igreja, o povo de Deus, tem que buscar a cura divina. Os pastores, os presbíteros da igreja têm que buscar de Deus a cura divina, a saúde. Inclusive foi Tiago que escreveu: está entre vós alguém doente? Chamem os presbíteros da igreja, e estes orem pelos enfermos, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Então, o Senhor Deus, em sua palavra, promete que tem cura e libertação de enfermidade para o seu povo. Inclusive, ninguém consegue ler o Novo Testamento, precisamente os 4 evangelhos, sem perceber que o ministério de Jesus estava intimamente ligado ao ministério de cura divina. Ele, por onde passou, ele curou enfermos, ele expulsou demônios, libertou de gravíssimas
raríssimas enfermidades, porque o ministério de Jesus, que estava muito intimamente ligado à palavra, à mensagem, à instrução, estava também intimamente ligado à cura divina. Inclusive ele ordenou que quando nós fôssemos pregar o Evangelho, nós também curássemos os enfermos em seu nome. E disse que se nós crêssemos no seu nome, faríamos as obras que ele fez, e as faríamos maiores ainda. Lembram também de Pedro, que disse: não temos ouro e nem prata, Pedro e João, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem andou. Eu poderia dizer aqui quantas vezes eu vi Deus levantar pessoas de suas enfermidades em meu ministério. Quantas pessoas, meu Pai, meu Deus, já chegaram dizendo que receberam a cura e a libertação de suas enfermidades de uma forma grandiosa. Eu não tenho tempo de contar para você. Visite os nossos cultos e você saberá. O ministério de cura divina está evidente na igreja de hoje, sim. Agora eu vou passar para a segunda parte desta palavra. Mas será, se esses textos todos que eu li me dá o direito de dizer que o cristão, quando adoece, é porque está em pecado? É porque tem um demônio nele? Uma certa vez eu vi uma irmã hospitalizada, e chegando lá, algumas irmãs para orarem nela, as irmãs a confortaram dizendo assim: irmã, você não mandou essa enfermidade sair ainda não? Não repreendeu essa doença ainda não? A irmã disse já. Aí as pessoas disseram assim: então por que a senhora ainda está aqui? A irmã ficou pior do que estava. Eu vi uma outra pessoa doente, e alguns irmãos chegando lá, uma pessoa genuinamente evangélica, cristã, uma pessoa que buscava a Deus de todo o coração. Daqui a pouco ela saiu com um problema, meu Deus, de saúde, que na verdade não é problema de saúde, é problema de doença. E aqueles irmãos chegaram, colocaram a mão na cabeça daquela irmã doente e diziam: sai Satanás, sai demônio, sai dessa irmã. Como que o diabo estava naquela irmã ou naquele irmão? Havia um demônio ali. Se aquele irmão era e é genuinamente evangélico, na casa de Deus, e crê na palavra do Senhor, um cristão exemplar, como que eu vou expulsar um demônio em um irmão ou irmã? Eu às vezes digo irmão e irmã para não identificar os casos. Eu falo muitas vezes em tese, mas são fatos que eu vi, eu presenciei. Será que essas promessas bíblicas de cura e de saúde para o povo de Deus me dá o direito de dizer que todo cristão, todo homem de Deus que adoece é porque ele pecou, porque deu legalidade a Satanás? Não, não é isso. Há uma promessa de cura, já falei, não vou falar mais, mas eu quero perguntar a você: se todo cristão que adoece é porque pecou, porque tem um demônio nele, como explicar o que o salmista diz, que Deus afofa a cama do seu servo que adoece? Entendeu? Então, se Deus afofa a cama do seu servo quando adoece, é que está previsto na Bíblia que o cristão há de adoecer, sem precisar de um demônio entrar nele. Não é preciso uma pessoa ter um demônio para adoecer. Se tirar o Satanás da terra e os demônios, o ser humano ainda adoece e morre. Estude a escatologia, estude o milênio, que mesmo no milênio pessoas adoecerão e morrerão sem a presença de Satanás. Então, o que dizer do salmista que disse, vou repetir, que quando um crente adoece, o crente que eu digo é um maravilhoso cristão, um cristão genuíno, adoece, Deus afofa a cama. Já está previsto que em alguns casos, ou em muitos, os servos de Deus também poderão adoecer. E eu pergunto a você: onde você encontra
a legalidade que o rei Ezequias deu ao diabo para adoecer. E a Bíblia não diz que o profeta chegou lá, isso está e a Bíblia não diz que o profeta chegou lá, inclusive tem 2 registros desse caso na Bíblia. O profeta chegou para aquele homem de Deus, leal, um homem de reforma religiosa ou reforma espiritual, e disse: da cama que subiste, não descerás mais, porque a enfermidade que veio sobre ti é uma enfermidade mortal. Aí ele virou para o outro lado e orou a Deus, e Deus lhe deu sua saúde. Mas Ezequias estava doente porque pecou? Onde é que você encontra isso na Bíblia? Que ele estava doente porque pecou? Você nunca encontrou na Bíblia que Jacó adoeceu? Então, queridos, essas promessas de cura divina e de saúde não me dão direito de acusar o irmão que adoeceu, que está internado no hospital, às vezes com uma doença lá que precisa de uma palavra de apoio. Ao invés de alguém chegar com uma palavra de apoio, vem com uma palavra de acusação. Pelo amor de Deus, o sangue de Cristo tem poder. Não, Ezequias não tinha pecado. E o que dizer também de Jó? Foi Deus quem disse de Jó: homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Onde é que está o pecado de Jó na Bíblia para ele adoecer tão gravemente? Onde você encontra? E não adianta me apontar aquele texto que ele disse assim: o que eu temia me aconteceu. Aí tem gente que diz que ele adoeceu porque teve medo de morrer. O pecado dele é porque ele temia adoecer, melhor falando. Queridos, eu sei que o medo, eu estudo psicologia, ensino psicologia, gosto da psicologia, da psiquiatria, e eu sei que um medo grande e enorme, uma fobia, pode trazer transtornos terríveis para uma pessoa. Mas pelo amor de Deus, não atribua a doença de Jó a um pecado, não atribua a doença de Jó a um demônio na vida dele, porque estava endemoniado, porque quem testemunhou em favor de Jó foi Deus. Homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, pelo amor de Deus, para de acusar os servos de Deus que adoecem, senão você vai piorar a situação. E Lázaro, lá em João capítulo 11, lá está escrito assim, que Lázaro, a quem Jesus amava, estava doente. Quer dizer, uma pessoa que hospedava Jesus em casa, adoeceu e morreu. Quer dizer que Lázaro não era cristão? Quer dizer que Lázaro estava em pecado? Qual foi o demônio que entrou em Lázaro para ele adoecer e morrer? Queridos, quem é amado por Deus também adoece, independente de ter promessa de cura divina ou não, pode adoecer. Então, quando o irmão ficar doente, não fique dizendo que foi um demônio, não fique dizendo que foi pecado, não interessa o que foi, ore para ele ser curado, que o Senhor Deus pode levantar o homem doente. Você pode estar piorando a situação. Tem muita gente na televisão aí piorando a situação de cristãos do mundo inteiro. Inclusive, antes de eu terminar, eu quero contar uma história. Como está passando aí na legenda, eu sou o presidente, pela misericórdia de Deus, do Ministério Batista Maranata, aqui no estado do Ceará. Já estamos em alguns estados brasileiros, pela grande misericórdia de Deus. Mas eu não queria fundar ministério, foi Deus quem dirigiu tudo, e eu estou falando de todo o coração. Eu sempre quis ser crente e ser pastor. Que esse negócio de dizer que eu sou pastor não é porque eu quero, ou porque Deus me chamou, é outro assunto, mas quero dizer, isso não cola, porque o pastor tem que ser pastor porque quer, e porque Deus chamou, ele tem que aspirar. Então eu sou cristão, crente evangélico e pastor porque quero, de todo o meu coração, mas nunca quis, hoje eu quero, eu nunca planejei fundar ministério. Quando me expulsaram de determinado ministério por questões doutrinárias, eu recebi 5 convites de 5 ministérios diferentes. Eu não fui porque também não concordava totalmente com algumas doutrinas. Então eu iria dar problema naqueles ministérios abençoadíssimos. E eu quis ir para um ministério, o qual eu amo muito e defendo no Brasil. Mas sabe por que eu não me filiei? Porque eu vi algo que não ia dar certo comigo.
algo que não ia dar certo comigo. Por exemplo, a transição de pastores para aqui, para lá o tempo todo, isso na época não daria certo para mim e nem dá certo para mim. Hoje eu não concordo com essa questão de bota pastor aqui, bota para lá, muda de 6 em 6 meses, muda de 2 em 2 meses, muda de mês em mês. Eu acho que isso acaba com o ministério de qualquer pastor, eu acho que sim. Mas nesse ministério há um ponto doutrinário que, meu Deus do céu, Deus tenha misericórdia dos irmãos que ouvem essas coisas. Eu não vou citar o ministério porque eu respeito muito. Uma irmã liga e faz uma pergunta ao pastor e diz: pastor, o presidente da obra, eu quero dizer que eu sou evangélica, eu sou crente, pastor, mas eu estou doente há 5 anos. Como é que eu sou crente, sou evangélica, estou doente e meus filhos também estão doentes? Sabe a resposta do pastor, presidente? Eu ouvi. O pastor disse: você pode ser crente 1000 vezes, irmã, pode ser evangélica 1000 vezes, mas você precisa nascer de novo. No dia que você nascer de novo com a sua família, então a doença vai sair de sua casa. Naquela hora eu disse: pronto, vou continuar amando e admirando esse ministério por vários motivos, mas esse é antibíblico. Esse motivo me faz não me aproximar para ser pastor desse ministério. E eu também não vou falar o nome aqui por questões de ética, porque repito, eu amo esse ministério. Quer dizer que aquela família não nasceu de novo? E a prova disso é que eles estão doentes? O sangue de Jesus tem poder. Deixa eu terminar logo, porque isso é um assunto muito extenso. Eu procuro colocar em poucos minutos. Deixa eu terminar com mais algumas perguntas para você. Muda para cá, pastor Cabral. Fecho minha Bíblia para fazer você refletir numa palavra que Paulo uma vez disse para Timóteo. Ele disse: Timóteo, deixei Erasto em Corinto. Lá no final da carta a Timóteo, a primeira carta, deixei Erasto em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Por que Paulo curava todo mundo com o lenço, com o seu avental, todo mundo vírgula, mas não conseguiu curar Trófimo? Não conseguiu, mesmo ele tendo o dom da cura. Por favor, queridos, eu posso orar por alguém aqui e esse ser curado, e orar por esse aqui e ele não ser curado. Deus é quem sabe. Eu pergunto para você, por que Jesus chegava num lugar e a Bíblia diz assim: curou a todos, e chegou, por exemplo, no tanque de Betesda e curou um apenas? Meu irmão e minha irmã, há promessa de cura divina, mas essa promessa não está cativa a nós. Essa promessa está cativa ao plano de Deus. Qual é o trabalho da igreja? Orar, fazer corrente, ungir com óleo, acreditar que Deus faz. Mas quando Deus não fizer, a culpa nem sempre está no profeta, nem sempre está na igreja ou na campanha, ou nem sempre está naquele que está doente. A culpa não está em ninguém. Existe uma resposta que está no coração de Deus, que nem sempre Ele a dará. É um mistério de Jeová. A igreja tem que buscar cura divina, fazer campanha, se for preciso, e dependendo da visão da igreja, o pastor tem que orar para Jesus curar, mas sabendo que Jesus chegava aqui, curava a todos, mas ali Ele curava apenas um. É com Ele o ministério de cura divina, é com Ele. A igreja apenas é um porta-voz. A igreja apenas é um veículo que Deus usa para efetuar as curas que Ele predeterminou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero ter sido útil mais uma vez.